Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo do Comitê Vozes. O bloco Conte a Sua História. Hoje está super especial. Nós temos 4 mulheres incríveis, mães de crianças com deficiência, que vão compartilhar um pouquinho da trajetória sobre as alegrias e desafios de criar filhos com deficiência. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Bianca, tenho cabelos curtos, sou cor parda, estou usando uma blusa laranja terra e ao meu fundo tem uma parede branca. Junto comigo tem a Beth, nossa intérprete de Libras. A Beth é uma mulher branca, de cabelos loiros. Ela está usando uma blusa preta e ao fundo ela tem ao fundo ela tem uma parede verde. Então a gente vai começar o nosso bate-papo com a Denise, mãe do Matheus. Denise, quer se apresentar para a gente e contar um pouquinho da sua jornada de descoberta? Olá a todas, todos bem-vindos. Eu sou Denise Ferreira, 46 anos, tenho 1,63 m aproximadamente, loira depois dos 40, estou com o cabelo solto hoje, um pouquinho abaixo do ombro, uso uma camisa preta e ao fundo tem uma parede branca aparecendo um pedacinho da porta e uma janela. Bom, fui mãe por com 36 anos, foi uma escolha, né? Nós decidimos quando queríamos ter o filho, e aí tínhamos então planejado que eu ficaria com ele 2 anos, e de repente a criança nasce 2 meses, com 2 meses de antecedência. E aí, né, aquela nova descoberta, no sentido de um filho prematuro, porque até então a gente não era inocente, né? Então, Matheus ficou 33 dias na neonatal, saiu com 33 dias, né? Os pais de primeira viagem, não somos da área médica, então a gente sai completamente sem noção, né? Inclusive, de tudo, todo o histórico que ele teve na UTI, já era a gente sair, não, mas a gente saiu e fomos vivendo uma vida normal, levando ao pediatra, fazendo acompanhamento, e a gente não tinha a menor noção, gente, se tinha tido alguma sequela, a gente não foi instruído, ou se foi também, a gente estava tão, né, naquele período tão tumultuoso que você ter um filho e de repente você voltar para casa e a criança continuar internada, né? Então, foi um processo que a gente foi descobrir muito depois, né? Porque aí a criança vai, aí vai crescendo, os meses vão passando, você vai fazendo todo o acompanhamento, e até então eu só tinha feito acompanhamento com o pediatra. Tinha algumas situações que a gente até percebia, então, por exemplo, o Matheus, aí quando ele começou a sentar, e aí a gente percebeu que ele não tinha o reflexo, né? Então ele caía e não conseguia apoiar a mãozinha, então faltava esse reflexo. Mas eu perguntava ao pediatra e falou: não, mãe, não se preocupe, não tem que fazer idade corrigida. Então, né, sabe? Aí você fica lá, será que eu estou enxergando demais? E a vida foi seguindo, até que chegou um momento, falou, opa, né? E aí foi quando a gente fui buscar outros profissionais. Aí eu troquei de pediatra, fui atrás de outro. E quando, né, ele foi avaliado, o pediatra já encaminhou para o neurologista e foi aí que a gente começou a descobrir, né, que tinha alguma coisa diferente no Matheus. Mas nem sabia ainda que era paralisia cerebral. Então, foi um processo que a gente foi descobrindo, basicamente, quando eu cheguei na primeira fisioterapeuta, que está com o Matheus até hoje. Então, e mesmo assim, paralisia cerebral, nem sabia, não sabia que tinha grau, não sabia que tinha nível diferente. Então, foi assim, completamente inesperado e assim, a gente foi vivendo, né? Não foi uma coisa que a gente planejou ou sabia o que estava acontecendo direito. A gente foi descobrindo. Foi uma descoberta ao longo do tempo de como seria, o que era paralisia cerebral. Então, foi isso, basicamente, e como descobrimos, né? Foi esse processo aí que demorou um tempinho, basicamente 1 ano, quando a gente começou com a primeira fisioterapeuta. Odê, e como é que esse processo eu não sei se a palavra correta seria aceitação, o termo mais adequado, né?
Mas, assim, eu acredito que, como você falou, né? Você não é uma coisa nítida, não tem um diagnóstico antes, né? Nasceu, olhou, falou, putz, e agora, né? Como é que Uhum. vocês lideram com essas emoções, assim? Até porque a gente sabe dessa troca que tem mãe e filho, né? Bem no comecinho, né? Como é que foi esse processo de entendimento e de você realmente sentir o que de fato precisava ser feito a partir daquele momento que você teve o diagnóstico? Bom, Bianca, eu sou assim, uma pessoa muito tranquila. Então, eu sou muito. E eu acho que eu nunca fui assim, uma pessoa de ficar me questionando, por que comigo? O questionar a Deus, por que aconteceu? Não. Eu. E mesmo porque eu não tinha todo o entendimento do que era paralisia cerebral. A gente foi descobrindo, a gente vai aprendendo, né, sobre a deficiência com o tempo. Então, principalmente a gente por não ser da área, uma coisa que aconteceu conosco, principalmente no caso do meu marido, é que ele, quando a gente começou a fazer as intervenções, as fisioterapias, ele achava que o Matheus ia andar com 3 anos, 2 anos. Então, a gente não tinha muita noção, né, de como era essa parte funcional e como que era a classificação da paralisia cerebral. E aí foi com o tempo mesmo, né? E, assim, é isso, é inexperiência, é falta de informação, a gente não tem uma rede de apoio, a gente não tem profissionais que vão nos orientando, mesmo porque ninguém pode chegar para a gente e dizer, olhando para aquele bebê que nem começou a fazer, ou que está iniciando a fazer uma intervenção, se ele vai andar, se ele vai conseguir ter um andar sem, né, por exemplo, como o Matheus, por exemplo, ele anda com bengalas, mas até então a gente não sabia, não dava um profissional chegar para você e falar, seu filho vai conseguir andar sem um apoio ou não. E isso vai depender muito da evolução de cada criança, né? E mesmo tendo o mesmo grau, por exemplo, que é o nível funcional que a gente chama dentro da paralisia cerebral, cada criança, dependendo do estímulo que tem, da quantidade de estímulo também, vai evoluir, né? Cada criança é única, então não dá para a gente. E é isso, a gente vai aprendendo com o tempo, né? O tempo vai passando e a gente vai descobrindo e vendo como funciona e vai caindo a ficha, né? Na É como se verdade, fosse um né? A processo de ficha vai caindo, amadurecimento, então a né? gente vai tirando aquelas expectativas. Não, a minha expectativa é por falta de conhecimento mesmo, né? Então, de repente, não. Meu filho, basicamente, eu não sei se um dia ele vai andar sem apoio, por exemplo. Hoje já tem uma grande, está tudo muito claro para a gente, está tudo bem, né? Não tem problema nenhum. É como se fosse uma fase de amadurecimento. A gente vai amadurecendo conforme as coisas vão acontecendo, né? E aí você vai aprendendo, você vai lendo mais, você vai ouvindo e conversando com cada profissional que vai. Porque assim, começa com um profissional, daqui a pouco coloca mais um, daqui a pouco mais outro, e de repente você vê, hoje o Matheus tem uma agenda de 10 terapias por semana, então ele passa por uma equipe multidisciplinar, e então são muitas pessoas que você vai conversando, que você vai ouvindo, e aí que você começa entendendo essa engrenagem toda aí, e como que a criança vai evoluindo, né, ao longo do tempo. E falando um pouquinho de evolução e dessa jornada, né, percurso, acho que a gente pode colocar assim, né, como você mesmo falou, vai crescendo, a gente vai acompanhando e vai entendendo. Eu queria um pouquinho que a Fernanda, compartilhasse essa história, mãe da Malu, um pouquinho também desse processo de descobrimento. é, Foi um pouquinho mais tarde, né, Fê? Assim, tem um gap aí, né? E aí, como é que é seguir em frente com essa nova informação, assim, nesse processo? Boa. Bom, eu sou a Fernanda Moreno, eu sou a mãe da Malu, 9 anos, e do Cadu, de 12 anos. Eu sou uma mulher branca, de 1,73 m, cabelos pretos, e no meu fundo a gente tem uma parede marrom e bege. E falando um pouquinho sobre o nosso processo, foi um pouco diferente do da D. A Malu, nos primeiros 8 anos de vida, né? A gente nunca percebeu nada assim que indicasse, né, que ela tinha alguma deficiência, algum tipo de transtorno.
Eu sou de uma família mineira, né? Uma família muito grande, então a Malu nasceu incluída em ambientes com muita socialização. A gente também tem muitos amigos, então ela sempre esteve em ambientes com muitas pessoas, né? Então, para o autismo, que das primeiras características, né, que a gente percebe é essa dificuldade com socialização. E a gente não percebia, porque ela já estava inserida, né? E a gente só começou a perceber que tinha algo diferente foi no período da pandemia, no primeiro ano da pandemia, com as aulas online. Então, ela participava das aulas, mas ela sempre reclamava muito do barulho das crianças. Mas não era o barulho se o microfone estava muito alto ou não. Ela reclamava, o fulano, ele respira enquanto fala. O fulano, quando ele fala, ele estrala a boca. Era pequenos detalhes, né? E aquilo me chamou a atenção. Falei, como assim, né? Tipo, que audição é essa? E aí eu comecei a perceber também que nesse período das aulas online, quando ela chegava em alguns limites, que na época eu chamava de birra, né? Ela, tipo, se jogava assim na cama e ela se contorcia muito, né? Ela fazia uns movimentos, assim, hoje eu sei que são movimentos estereotipados, né? Movimento com as mãos e pés. Só que eu não entendia, né? Eu falei, pô, é uma birra porque não quer assistir aula, né? Porque é o que a Denise falou, quando você não tem informação e conhecimento, você age da forma como você imagina que é o melhor, né? E só que essas situações, aí vem o lance do coração de mãe. E aí eu concordo com a Denise também na questão dos profissionais. Eu sempre levava essas questões para a escola e a escola trazia como, não, tá tudo certo, faz parte do desenvolvimento, cada criança é única, cada criança tem seu tempo de aprendizagem, né? E eu acredito nisso até a próxima página. Porque se existe uma dificuldade que ela perdura, a gente precisa investigar. Os profissionais precisam nos direcionar e falar, olha, vamos olhar para isso porque está um pouco diferente do convencional. E aí eu fui buscar ajuda por conta própria, né? Eu tenho uma amiga que ela é fono e compartilhei com ela um pouco dessas dificuldades. Ela fez um processo de avaliação com ela, ainda online, porque era bem o período da pandemia que a gente ainda não estava saindo, né? Estava tudo muito fechado. E da avaliação, ela me direcionou. Ela falou: olha, existem algumas questões que eu sugiro que você investigue mais. E me direcionou para uma neuropsicóloga, que aí quando a gente fez uma investigação mais profunda e completa. E foi muito interessante porque eu nunca tinha imaginado assim. Eu conhecia o autismo nos níveis de suporte 3, né? Hoje eu sei que são níveis de suporte, eu também não sabia, então na época era aquele nível mais estereotipado, né, da criança que não é verbal e precisa de muita ajuda. Então, isso era muito diferente do que eu tenho em casa, né? De uma criança que é um nível de suporte 1, como a grande maioria das pessoas gostam de falar, é tão levinho que nem parece. E eu sempre questiono, né? Mas o que é o levinho? Né? É no dia a dia que a gente sabe qual é o impacto desse levinho. E para mim foi um susto muito grande, né? Porque quando eu ia muito numa linha, tipo, um ano atípico também, né? As crianças sendo alfabetizadas pela internet, é óbvio que tem tudo para não dar certo, então não deve ser um problema com ela. E no final, sim, né? A gente chegou ao diagnóstico, foi muito impactante para mim. E eu acho que a aceitação, eu nem me digo assim se eu tive dificuldade com a aceitação, mas eu tive tanto medo, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Como é que vai ser? E um medo com muita culpa, porque como ela já estava com 8 anos, eu falei, gente, como é que eu nunca enxerguei? E eu ficava me remoendo, né, tentando olhar assim na trajetória dela, que o autismo sempre esteve lá, né? E depois, quando a gente começa a ler e se informar, você vai ver nos detalhes no processo de amadurecimento da criança que isso aqui já era uma característica e eu não botei atenção nela, né? E, enfim, então o momento que nós estamos hoje, o nosso diagnóstico ele é recente, né? Ele tem pouco mais de um ano e também com uma equipe hoje multidisciplinar, porque é o autismo leve, mas hoje ela é acompanhada por 4 profissionais. E é o que vem ajudando muito, né, nesse processo. Eu acho que tanto esse apoio dos profissionais, quanto a nossa forma de lidar, né? Porque quando eu entendi o que era o autismo e todos os níveis e tudo que envolve o espectro, eu me coloquei assim como, não como uma porta-voz, porque não é o meu lugar de fala, né? Acho que o meu lugar de fala é como mãe de uma criança com autismo. Mas como que eu levo informação? Porque quando existe uma deficiência que ela é visível, as pessoas olham para essa deficiência, elas identificam, né? Falam, olha, uma criança com uma limitação, com alguma dificuldade, os cuidados especiais, eu estou fazendo entre aspas, porque é como o senso comum traz, né? Mas quando é uma deficiência que é invisível, como é o caso do autismo na Malu, não existe esse olhar, né? Então, todos os comportamentos que fazem parte do espectro, com ela, é visto como um comportamento ruim.
é uma criança que é mimada, uma criança que é mal educada, e eu sou a mãe permissiva, né? A mãe que hoje eu entendo e sei como lidar, e estou aprendendo também, porque cada dia é uma descoberta, mas eu sinto um olhar muito mais com muito mais julgamento, sabe? Não sei como é para as meninas esse enfrentamento com a sociedade. Acho que Legal, Fê. Você colocou uma coisa que desde o nosso primeiro bate-papo, né, eu fiquei pensando nisso, né, essa jornada de desconstruir as limitações, né? Então é o que você falou, esse impacto, e agora como é que eu vou seguir? E aí, porque a gente acha que da partir, eu não sei, né? Acredito que talvez não vá conseguir seguir, não vá conseguir acompanhar, a gente começa a ter várias barreiras inconscientes perante o diagnóstico. E aí, pensando um pouquinho nisso, puxando essa fala, Ana Paula, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente esse processo também. A Ana Paula é mãe de 4, e aí contar um pouquinho da história do Pedro, eu acho que tem muito a agregar também. Isso, eu sou Ana Paula, sou mãe de 4, meu mais velho tem 23, a outra vai fazer 21, a Manuela 17, e o Pedrinho está fazendo hoje 10 anos, aniversário dele. Eu meço 1,71, tenho cabelos longos, castanhos claros, uso óculos e sou com um brinco dourado, ovalado, grande, e uso uma camiseta branca e por cima um blazerzinho listado de bege e branco. Atrás, ao fundo, eu tenho uma parede de tijolinhos à vista e um quadro, tá? Estou na sala de casa. Eu sou a mãe do Pedro, né? Vou contar um pouquinho da minha descoberta. O Pedro não foi planejado, veio por acaso, um por acaso muito gostoso. E eu descobri quando eu fui fazer a morfológica, mais ou menos com 24 semanas, quando eu fui fazer a ecografia, foi apontado um probleminha no coração, né? Tava com um sopro no coração. Fui encaminhada para uma cardiologista. Na cardiologista, ela realmente falou que o Pedro não fugiria de uma cirurgia cardíaca, que era um problema que não era assim tão difícil de resolver, que tinha os seus riscos, e me explicou como seria, né, a cirurgia. Depois de ter explicado, ela veio com a notícia que 80% das crianças que tinham esse probleminha cardíaco tinham Down, nasceriam com síndrome de Down. Então, meu filho teria uma grande chance de nascer. Mas eu acho que, como toda mãe, a gente sempre se apega aos 20%, né? Querendo que ele nasça, vou usar a palavra, que foi como eu senti na época, né? Querendo que nasça normal, né? E sem nenhum problema, né? São as palavras que a gente usa antes de conhecer quem são os nossos filhos especiais. E aí, bom, aí entrou todo o processo de ir atrás e descobrir como seria isso, né? Como seria eu ganhar um filho especial, né? E fui procurar na internet, fui buscar informações, mas até então eu não sabia se iria ser ou não. E aí ela disse para mim que eu poderia fazer um exame, um cariótipo, é um exame invasivo, então ela me deixou muita vontade também para optar por fazer ou não. E só assim eu teria a resposta se ele viria ou não com Down. E nesse processo todo eu achei interessante fazer, né? Eu fui até o médico, ele falou: olha, você está com bastante líquido amniótico, não vai ter problema nenhum. É um procedimento invasivo, mas vai ser tranquilo. Ele me deixou bem segura e eu resolvi fazer. E realmente aí foram 2 métodos que ele aplicou, né? Que ele o primeiro foi o método FISH, que o resultado saiu em 2 dias, e o outro foi o cariótipo, que saiu em 15 dias. Esse exame mais rápido, ele tinha 96% de chance de acerto.
e o cariótipo 99,9. Quando eu recebi o primeiro exame, deu negativo, que ele viria com uma criança típica, né? Então, aquela comemoração toda e tudo. Mas nesse processo todo, eu já tinha também procurado saber o que era síndrome de Down. Eu resolvi contar para os meus filhos. Meus filhos, os três, receberam muito bem a notícia, o que me confortou muito também, né? Foi um processo realmente de busca e compreensão sobre a síndrome de Down. Mas veio a resposta, ficamos felizes e tudo. Quando, depois de 15 dias, saiu o cariótipo, veio a notícia que tinha dado positivo, né? Que meu filho viria com síndrome de Down. Mas não foi, aí já não foi mais impactante para mim. Acho que o momento mais impactante foi no ato que eu recebi a notícia, realmente, né? Eu acho que quando eu recebi, eu acho que eu tive um pouco de preconceito também, de medo também, né? Do novo, do desconhecido, né? Então aquilo me impactou, mas eu tive todo o apoio familiar dos meus pais, dos meus filhos, meu marido. Então, para mim foi fácil depois também me confortar com essa notícia, né? Então, foi assim esse processo né, do recebimento da notícia do Pedrinho. Tinha medo, tive muito medo, como eu tinha te relatado, de não amar o meu filho como os outros três, né? E esse era o meu maior medo. E Ana, acho que quando a gente conversou, você colocou coisas que eu achei super impactantes, assim, né? Eu Sim, acho que a questão, a Denise falou um pouco também, a questão do estímulo. Então, o Pedro é o bebê, né, com 3 irmãozões aí, que estimulou pra caramba. E o processo de encontro com a escola, né? Toda essa adaptação. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, porque uma coisa eu acredito é quando a gente, de fato, faz esse exercício em casa. E aí, já puxando para essa etapa de como é que tudo isso vai ser feito na rua, né? Uma coisa é dentro, é sim. debaixo dos nossos olhos, sobre as nossas asas. Mas quando começa esse processo de adaptação com a sociedade, né? A Fer mesmo, depois acho que também pode compartilhar um pouquinho dessas diferenças, né? Alguns pais olham de um jeito, outros olham de uma outra forma. Como é que a gente faz esse balanço das opiniões fora de casa, né? O Pedro foi uma criança sempre muito estimulada, né? Visto que tinham 3 crianças aqui também. Então, o estímulo dentro de casa nunca faltou, né? Sempre pusemos isso sempre em primeiro plano para ele, que foi uma coisa sempre muito bem orientada para a gente, que a criança deveria receber bastante estímulo, e quanto mais estímulo, melhor seria o desenvolvimento dela. Então, desde sempre, eu sou professora, né, da rede pública, então ele foi comigo já desde cedo para a escola, com 8 meses, mais ou menos. O Pedro demorou muito para andar, ele andou com 1 ano e 11 meses, mas mesmo com essa dificuldade ou limitação, com o andar tardio, não foi problema nenhum para ele dentro da escola, né? Ele se virava de outras formas. Ele não engatinhou, mas ele andava assim de bumbum no chão e sempre se relacionou bem com todas as crianças. Então, acho que a escola fez toda a diferença para ele. E os estímulos à sua volta também fizeram muita diferença. Eu tenho animais em casa, né? Tenho cachorro, tenho gato. Então, sempre pus o Pedro no chão para brincar também. Não sei se por conta disso, mas ele nunca teve assim problema sério de respiração, pneumonia, essas coisas, nada, né? As crianças com Down costumam ter. E ele não, ele sempre foi uma criança muito bem desenvolvida, enfim. Não me lembro a outra sua pergunta, A Denise. questão da adaptação com a sociedade, o fora, né? Assim, Então, é legal esse processo que você conseguiu introduzir ele com a escola, estava ali por perto, né? E em algum momento ele acabou tendo que ir para uma outra escola,
E aí Isso, é um outro tipo de ele acolhimento, porque a criança começa a enfrentar a realidade, na verdade, né? Os é verdade. olhares, né? As Enquanto conversas. ele estava comigo ali, eu estava sempre acompanhando, apesar dele não estar na minha sala, mas ele estava sempre perto. Então eu sempre buscava assim, olhar em direção a ele para ver como que ele lidava com algumas situações, com os colegas e tudo. Até ele chegar aos 3 anos. Com 3 anos ele teve que sair da escola e ir para uma outra. E aí foi uma busca para mim um pouco difícil, porque não é toda escola que aceita bem. Então, eu fui perguntando para um e para outro, e no fim eu optei por uma escola que eu achei inclusiva, socialmente, pedagogicamente falando, e coloquei ele nessa escola. Nos primeiros anos foi muito bom, eu achei que ele foi muito bem acolhido, e só que quando entrou o processo de alfabetização dele lá, eu vi que faltava algo, sabe? Ele era muito bem aceito pelas crianças, pelos professores, mas pedagogicamente falando, eu achei que faltou muito da parte da escola, né? Então, eu sempre falo que a inclusão não é só a matrícula na escola, não é só a aceitação, vai muito além. E vai além do pedagógico ainda, né? E foi um processo, assim, muito complicado quando eu comecei a descobrir que estava faltando, sabe? Porque aí vem de novo a insegurança, vem de novo a busca pela escola, né? E, e aí sempre também perguntando para um e outro, né, como que era a escola, enfim, consegui achar uma outra, né? Tentei a retenção dele nessa mudança, não consegui, foi muito difícil, a diretora da primeira escola me dificultou o máximo nesse sentido. Em compensação, a diretora da outra escola foi muito acolhedora comigo, né? E falou: olha, independente da série que o Pedro entrar, nós vamos começar com ele da onde ele consegue. Não vamos partir além disso, né? Então foi feito um planejamento especial para ele e eu vi que realmente começou a ele ter um desenvolvimento bem bacana, mas foi justamente quando entrou a pandemia, né? E aí a gente teve que ficar em casa de novo e o Pedro sentiu. Pedro sentiu, ele queria os amigos e só tinha mamãe e os irmãos, então ele ficou assim bem travado assim com isso, sabe? Tentei, eu que sou pedagoga, tentei ensinar ele, mas ele não me aceitou, ele não me aceitava como professora, porque eu era mãe, então ele me dificultou ao máximo também isso. Foi um ano assim bem complicado, bem difícil, bem cansativo para mim também. Eu não consegui fazer muito por ele, e aí eu entrei de novo com um pedido de retenção, né? E aí esse ano eu consegui e agora ele está bem na escola, uma escola muito bacana, uma escola que coloca à disposição uma professora auxiliar para ele, né? Isso faz toda a diferença, coisa que a outra não tinha, a outra escola não tinha, e não me permitia colocar, nem eu pagando, né? Essa escola me oferece sem eu ter que pagar nada mais por isso. Hoje mesmo eu tive presente na escola, que teve um evento, e eu pude ver como os amigos tratam ele, sabe? E muito bacana, assim, pedindo: Pedro, me dá um abraço, Pedro, vamos comigo. Então eu vejo que realmente existe a inclusão nessa escola, né? Tanto do pedagógico quanto do social. Mas o social tem muita coisa para ser. Envolve, né? Tem. Eu Eu não. confesso que desde que, desculpa até te cortar, mas acho que tem um pouco a ver com isso. Desde que a gente teve o nosso primeiro bate-papo, meu olhar mudou e eu imagino, eu que assim, estou aqui, eu tenho vontade de chacoalhar um ali, eu imagino vocês que vivem isso no dia a dia, porque Sim, eu estou me questionando faz 20 dias, mais ou menos 15 dias, né? Será que é falta de informação mesmo? É ignorância? Tipo, a pessoa não quer, não, ela não quer, sim, ela prefere seguir nesse modelo. Então, por isso que eu acho a parte do social super importante, porque
é onde de fato machuca, e não machuca só a gente, né? Sim, então, e essa parte, ela normalmente é difícil de ser vista pelo outro, né? A gente percebe isso muito claramente, mas o outro não. Eu nem julgo muito as pessoas, porque eu acho que um dia eu também fui assim, entendeu? E eu só descobri isso depois que eu fui mãe de criança especial, né? Então, eu tento, quando eu vejo uma situação assim em que me incomoda, eu tento abordar de uma forma educada, de uma forma bacana, mas eu sinto essa necessidade, sabe, de fazer a pessoa ver, enxergar, entender que o jeito que ela está lidando com a situação, mesmo que ela tenha boa intenção, não é a maneira correta, né? Então, eu vejo muito isso. Eu não sei se você quer que eu conte os Não, não, exemplos que eu super te dei. agradeço. E essa questão da voz é extremamente importante, né? A abordagem e a voz. Acho que a gente realmente tem esse papel de orientar e falar, olha, se liga, que hoje está aqui, É, amanhã pode ser aí. E aí a gente é, vai estar. Então a gente tem que ter essa empatia. E se não for empático, seja simpático, né? Você sim, tem que sim. ter esse ponto de equilíbrio. Falando um pouquinho desse ponto de equilíbrio, né? De adaptação, o convívio, eu queria que você compartilhasse essa história com o Cadu. Meu nome é Adriana e eu tenho 48 anos, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, grisalhos, uso óculos. Estou usando um colar azul, camiseta preta e atrás de mim um fundo verde. O meu sinal em Libras é esse. Eu sou mãe do Cadu, menino de 10 anos, surdo, lindo, maravilhoso. A minha história é um pouquinho diferente, porque teoricamente eu podia não querer ser mãe do Cadu, porque ele chegou para mim numa gestação não biológica, ele veio por adoção, então a gente teve uma gestação legal, né? Eu sempre quis, eu e meu marido, a gente sempre falou em adoção, desde o começo do nosso namoro, a nossa ideia era ter 2 filhos biológicos e adotar o terceiro. Os biológicos não vieram, veio o Cadu, a gente ainda tem uma expectativa de que venha mais um, mas não sei quando, a pandemia deu uma travada lá na vara da infância. A gente também passou por dificuldades durante a pandemia, então a gente não foi muito atrás do processo, enfim. Quando o Gerson, a gente já tinha uns 3 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho menos, entre 3 anos, 3 anos e meio na fila da adoção, o Gerson começou a fazer um estágio na Unicamp ensinando música para surdos. E um dia ele chegou em casa e falou: Eu conheci um menino que eu gostaria que você visse, porque eu gostaria que ele fosse nosso filho. Ele vive num abrigo, é uma enfermeira que leva ele. E a primeira coisa que eu falei foi: não, não quero. Porque ninguém, né, como a Ana falou, a gente, quando tá grávida, a gente não espera que tenha um filho com deficiência. Não conheço ninguém que durante a gestação falou assim: ai, tomara que seja surdo, tomara que seja Down, tomara que seja cego. Primeira coisa que a gente pensa é: tomara que venha normal e saudável, né? Só isso que a gente pensa durante a gestação. Como a gente estava na fila da adoção, essa era a minha gestação. E eu também pensava que venha normal e saudável. Eu não queria uma criança surda. Mas eu sou jornalista de formação, então, quando o Gerson veio com essa notícia, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar tudo que eu podia sobre surdez. E uma semana depois ele veio falando: ele vai fazer um implante coclear, que é uma cirurgia que coloca um implante mesmo, que liga o nervo auditivo no cérebro e que ajuda muito na audição, costuma ter um resultado positivo na maioria dos casos. E aí também estudei sobre implante coclear, não sabia nada de Libras. É, assim, o único contato com a Libras, com a surdez, que na minha cabeça, assim, todo surdo já nascia sabendo Libras, essa é a língua deles, todo surdo se comunicava por Libras,
E eu ia ter que aprender Libras e era uma, né? E eu não sabia nada de Libras e nunca tinha tido contato. Mas o único contato que eu tinha tido na minha adolescência, eu lembro de ter ido à igreja, e de ter visto um grupo de surdos. Assim, era a única coisa que eu sabia. E aí eu estudei, e depois de uns 15, 20 dias eu falei assim, ah, tá bom, é o Cadu? Então é o Cadu. Liguei na vara da infância e a gente começou todo o processo, e o processo de adoção, enquanto a criança não está destituída do poder familiar, teoricamente não é aconselhável que a gente tenha contato. Mas a vara da infância não tinha como impedir que meu marido fizesse o estágio dele, mas eles falaram assim, você não vai poder ter contato. Então a gente teve um processo de adaptação quando o Cadu chegou, que foi bastante difícil, porque esse processo durou quase 9 meses, então eu tive uma gestação dentro da gestação. E aí, durante esse processo, meu marido continuou dando aula para ele. E quando eu cheguei, eu era, na verdade, uma intrusa nessa relação. Então, foi uma adaptação bem difícil, porque o Cadu não me aceitava. Por exemplo, a gente lá no abrigo ia montar um quebra-cabeça, a peça que eu colocava, ele tirava e dava para o meu marido. Então foi um processo assim. Só que quando ele veio aqui para casa, 1 mês e meio, quase 2 meses depois, o Gerson teve H1N1 e ficou internado e no isolamento, e a gente ficou sem saída. Ou a gente se entendia, ou a gente se entendia. E foi assim que a gente começou a nossa. Ai, gente, desculpa, eu tô um pouco emocionada, assim. Aqui pode tudo. E foi assim que a gente começou, numa situação que não tinha como, né? Assim como diz a Fernanda, a surdez também é uma deficiência invisível, né? Então, enquanto o Cadu não se comunica, as pessoas olham para ele brincando, não diz que ele tem nenhuma deficiência, né? Então, é um processo difícil e é um processo que a inclusão, mesmo na família, fica bastante difícil mesmo, porque sem comunicação, minha gente, a vida é, é bem complicada, né? Então, a nossa família não aprendeu Libras até hoje, exceto as crianças. Criança é criança, né? Criança, uma tarde. Uma tarde junto, eles já estão se comunicando, eles já dão o jeito deles, mas os adultos não aprenderam, têm dificuldade, e como diz a Ana, eu também não julgo, porque eu não posso exigir que todo mundo faça um curso de Libras, né? É, e aprenda uma nova língua, né? Os avós são mais velhos, os tios têm outras demandas da vida. Não posso exigir, né? Então, mas a gente passa por algumas situações que são bem desconfortáveis, né? Por exemplo, num almoço de família, várias vezes a gente passa o almoço traduzindo para o Cadu o que está acontecendo. E às vezes o Cadu fala alguma coisa para a gente responde em Libras, mas daí fica todo mundo, que foi? O que ele falou? Fala para mim, me conta, né? Então, assim, são situações que depende um pouco do dia, sabe? Tem dias que a gente tá mais tranquilo, a gente simplesmente traduz e tá tudo certo. Tem dias que a gente tá um pouco mais de ovo virado e aí a gente fala: Ah, depois eu explico. Porque é assim, né? Tem muita gente que olha e fala assim: Ah, peraí, né? Fala pro surdo, daqui a pouco eu te explico. E não inclui, não. Enfim, o meu processo, né, de aceitação foi um pouco diferente, porque eu pude não aceitar. Quando eu aceitei, foi de cabeça. Mas eu costumo. A Ana, eu conheço a Ana, ela é uma pessoa muito delicada. A Denise também. A Denise é uma calma, né? A Fernanda ainda não conheço, mas
eu sou um tanto mais passional que as duas, mais impulsiva, né? Assim, mais italiana. É, eu costumo ter menos paciência do que as duas. Eu tenho paciência até a página 2, até a gente explicar e falar, mas eu não tenho paciência de insistir na explicação, sabe? Isso, em alguns momentos, eu acho que pode afastar as pessoas, mas se a pessoa olha para mim e fala assim, eu tenho vontade, eu quero aprender, como é que faz? Você mostra interessada, gente. Eu também entro de cabeça, sabe? Eu Uhum. também tenho, e eu sento e explico, e eu gravo vídeo, muito, muito empolgada, eu sou empolgada. Mas se a pessoa fala assim, tá bom, e não continua o processo, eu também não tenho paciência, eu não me sinto na obrigação de ficar falando e explicando. O Gerson costuma ter mais paciência que eu, o Gerson, professor também, tem mais paciência do que eu, e ele trabalha com surdos, então ele consegue entender um pouco mais essa realidade em outros aspectos. Eu, às vezes, não tenho paciência nem com outras mães de crianças surdas, sabe? Porque eu também vejo mães achando que, tudo bem, essa dificuldade da escola, né, da quando chega o momento da alfabetização, é um momento muito crítico. Eu sempre achei que a alfabetização é o momento mais importante da vida acadêmica de qualquer pessoa, porque uma alfabetização mal feita, ela atrapalha todo o resto dali para frente, né? Então, é realmente um momento crítico. E, e aí eu vejo outras mães assim, mas você sabe que é difícil alfabetizar surdo, né? Então, tudo bem, ele fica lá quietinho. Oi, não, é difícil, mas não importa. É difícil, mas tem que ser feito, né? E, acho que é isso. Pri, mas eu acredito muito nesse processo de evolução, no geral, né? E como você falou, a gente como mãe de crianças típicas, né? É o termo, né? O chip, também é difícil abordar porque fica com receio de levar uma, porque a gente também não sabe o momento daquela outra pessoa. Então, realmente, esse processo de construção, eu acho que é muito no olhar, na convivência, né? É um Sem dia a dúvida. dia. E E eu pensando vejo, nisso, e eu vejo assim, essa dificuldade também, tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas o Cadu é deficiente auditivo, ele é surdo, tem essa, né, assim, ele tem um probleminha, né? A gente percebe isso. E eu percebo quando a pessoa tá assim, que ela tá tentando, mas tá desconfortável. E aí eu não tenho nenhum problema de explicar. Eu sou bastante comunicativa, eu gosto de falar sem tabus. O que me incomoda é assim, então a gente vai incluir. Como a Ana deve ter passado na outra escola, a gente vai incluir. E a inclusão é deixar a criança na sala, né? uhum. Isso não é inclusão. E aí eu falo uma vez, às vezes eu falo a segunda, mas a terceira eu não tenho paciência mais, sabe? Já se Adriana, posiciona. posso só Por fazer uma favor, ressalva? por favor, Ana. Eu, como professora, eu uma vez recebi na minha sala de aula um aluninho surdo-mudo também, né? Com deficiência auditiva. E, e foi aqui uns 18, 17 anos atrás, mais ou menos. Então, de lá para cá, eu acho que a gente já ganhou muita coisa, né? Mas naquela época, eu não sabia como interagir com ele e de que forma fazer com que ele também interagisse com as outras crianças. E isso me dava uma agonia, né, grande. A gente tinha uma professora de educação especial que estava aprendendo Libras, então ela também não sabia. Mas ela foi assim muito legal nas atividades que ela levou, foi muito feliz, foi muito bacana, deu para incluir super bem. Já consegui ter uma outra visão, mas uma dificuldade assim muito grande, porque além dela ir uma vez por semana, ela ficava uma hora só na sala de aula, né?
Então, para mim era muito difícil. Eu, na época, aprendi algumas coisas de Libras para me comunicar com ele, mas essa falta, né, que a gente tem de trocar isso com o outro, a gente acaba esquecendo, né? Aí veio o Pedrinho tem apraxia da fala também, ele fala assim poucas palavras, algumas não, muitas a gente não entende, e até a Adriana é uma prima do coração, né? Minha, muito, muito querida, e até liguei para a Dri e falei, Dri, como que eu faço para aprender Libras? Ela me passou alguns vídeos também, porque o Pedro é muito rápido, sabe? Ele tem um pensamento muito rápido. Então, um outro tipo de comunicação para ele, por exemplo, a comunicação alternativa, né, que é usada também para os autistas e tudo, para ele eu acho que não era inviável, sabe? Por causa dessa rapidez dele, ele usa muitos gestos, né? Ele pontua muitas coisas. E então eu liguei para a Adri e falei, Adri, socorre aqui, me ajuda aqui, como que pode ser? Mas eu senti uma dificuldade muito grande de não ter essa troca com outras pessoas, sabe? Eu comecei a fazer o curso também, mas a gente esquece. Então, eu acho que isso era alguma coisa que precisava ser introduzida também, né? Em todas Ah, as sem dúvida. escolas. E a Libras, às vezes a gente pensa, eu também pensava assim, né? A Libras, é mímica. Mas não é, né? É uma língua, tem estrutura gramatical, tem várias coisas, né? Mas eu tento ser otimista. Eu vejo que, da mesma forma que as crianças têm bastante facilidade, eu imagino a sua dificuldade, Ana, porque 18 anos Sim. atrás a Libras era muito recente, né? A lei de Libras, a lei que reconhece a Libras, comemorou 20 anos esse ano. Então, imagina que 18 anos atrás era uma coisa muito engatinhando, né? Embora ela seja a comunicação de de muitos surdos há muito mais tempo, mas ela legalmente foi reconhecida há 20 anos. É, 20 anos, né, Beth, a intérprete que está aqui, é isso mesmo, né? Foi agora, em março, abril, que foi comemorado, né? Em É março, tudo em muito abril, em abril. recente, né? É muito Uhum. recente, então é, eu imagino a sua dificuldade mesmo, né? Mas eu tenho uma esperança que a nossa lei de inclusão também é recente, né, gente? A lei brasileira de inclusão, eu não tenho de cabeça agora quanto tempo ela tem, mas 2015. ela é mais Uhum. recente que a Libras ainda, né? Uhum. Mas ainda assim, eu vejo que a gente tem uma geração de crianças vindo muito mais abertas à inclusão do que a nossa geração. Uhum. A Ana tem uma idade próxima da minha, a Dê falou, acho que é um pouquinho mais próxima, a Fernanda acho que é um pouquinho mais jovem, mas eu não sei vocês, gente, na escola que eu estudei, na minha adolescência, eu não tinha uma criança com inclusão. Não tinha uma criança com síndrome de Down. Eu estudei em escola particular, não tinha negro na escola. E eu vejo hoje, o Cadu estuda em escola pública. A inclusão ela é muito presente. Em todas as salas de aula tem algum tipo de inclusão, seja por autismo, surdo, no sala do Cadu tem outros surdos, mas síndrome de Down, com deficiência física, com paralisia cerebral, com rebaixamento cognitivo. Hoje isso é relativamente comum. O que acontece? Nasceram mais crianças assim? Não, elas estão chegando na sociedade, porque antigamente elas ficavam fechadas em Uhum. escolas próprias, em institutos próprios. Então eu penso que a gente vai ter uma geração muito mais inclusiva do que é a nossa. Então essa dificuldade hoje nossa de profissionais adultos de incluir, de fazer material, de pensar em, né, fora do que é o nosso normal, né, por sermos pessoas típicas, eu acho que os nossos filhos vão ter uma dificuldade bem menor com relação a isso. Eu Eu até ia torço por isso. mencionar isso, Dri, assim, acho que para a gente fechar, duas coisas que eu acho que é importante. A primeira é a exposição,
era muito mais difícil se expor. Olha vocês, e a gente pode rodar esse vídeo e ter um monte de legal, ajudamos, como tem uma lista de pessoas que podem entrar lá e falar, não tem o que fazer, lá, porque está assim. Essa questão da diversidade, da inclusão, ela é novo. Tirando o LinkedIn, eu não consigo visualizar isso em outras frentes de comunicação. Então, você percebe que as pessoas também precisam entender, porque fica com esse medo de se expor e aí ser taxada, enfim, né? Acho que tem uma série de coisas que exigem um fortalecimento emocional. E aí eu queria fechar esse bate-papo falando um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente está batendo papo com a mãe, a idade dos filhos de vocês é uma idade já que tem esse vínculo com a sociedade, está caminhando, mas daqui a pouco a gente não vai conseguir acompanhar, né? Eu sinto isso. E aí eu queria entender um pouquinho qual é o movimento que cada uma de vocês vem fazendo para esse fortalecimento emocional com seu filho, para que se amanhã ele se deparar com uma situação ele possa seguir, né? Não ter essa trava, porque eu acho que hoje tem muito disso, né? A criança é um reflexo do que ela vive dentro de casa, né? E às vezes, dependendo da posição do pai e da mãe, é melhor ficar mesmo escondidinho, porque é muito difícil seguir em frente. Mas a criança, ela está exposta, a gente não sabe o que está acontecendo sem a gente acompanhar. Então, se vocês puderem fechar falando um pouquinho sobre isso, como é que esse trabalho de fortalecimento emocional de cada uma de vocês, eu agradeço. Oi, Bianca. Eu, assim, desde que eu comecei a entender o que era paralisia cerebral, eu sempre fui muito aberta com o Matheus, e desde bebezinho, lógico, na linguagem que ele podia entender, e desde sempre, até na questão do estímulo, mostrar para ele de como ele começou, depois como que ele tinha evoluído, o tempo para que ele pudesse, né, também entender o processo dele também, né? Boa. Bom, aqui, Bi, a gente, quando as coisas assentaram em mim emocionalmente, né, levaram-se alguns meses, eu quis levantar a bandeira, né, e acho que um ponto que a Adri trouxe do esconder, porque eu ouvi isso, falei, cara, para que você vai falar, já que não dá nem para perceber? Eu falei, exatamente por isso que eu quero falar, exatamente porque não dá para perceber, porque se a gente não fala, as pessoas não vão conhecer nunca. Então, eu acredito muito que a informação, ela leva à aceitação, porque existem os grupos, né, que estão na ignorância e precisam ser informados para aceitar, e aí, a partir daí vem uma mudança, e existem os grupos que também não estão afim, né? E estar afim é algo que a gente não consegue fazer. E aí eu sou muito, talvez, radical, como a Adri trouxe. Enquanto a pessoa está afim, ela vai ter 100% meu, com todas as informações que eu tenho, para que ela entenda e seja uma replicadora. Quando ela não está afim, eu não gasto energia. A gente coloca energia onde a gente sabe que aquilo vai ecoar e vai levar à transformação. E é muito interessante que a Adri também falou da questão das crianças, né? O meu filho tem 12 anos, na época ele estava com 10 para 11, né? E quando a gente foi contar para ele sobre o diagnóstico, porque é importante, né? A gente falou, pô, todo mundo aqui precisa saber o que está rolando. E ele respondeu assim, tá, e daí? Eu falei, e daí que sua irmã tem um transtorno que a gente está entendendo. Ela, mãe, na minha escola tem algumas crianças autistas e, tipo, cara, minha irmã, ela vai continuar sendo minha irmã. Tipo, ele não ligou, era como se fosse uma informação completamente irrelevante para ele, né? Para Malu, a gente demorou um tempo para saber como compartilhar. Desde o primeiro momento, eu quis que ela tivesse essa clareza. E foi muito interessante, né? Porque eu falo que eu acredito muito nas energias, né, do universo. E por um acaso, a gente comprou uma revistinha da Turma da Mônica, onde eles estavam apresentando um personagem que era autista. E ela começou a ler aquela história, ela veio, mamãe, o que é autista? E eu dei uma explicação, ela ficou caladinha, passou alguns dias, ela veio e falou, mamãe, você pode explicar para o Cadu que eu sou autista, porque ele tá tipo, me pirraçando? Aí eu levei um susto, né? Eu falei, como assim? Ela, não, porque eu me identifiquei com o personagem e tal, e trouxe todas as características dela que ela identificou no personagem, né? E a partir daí a gente fortalece muito esse ser quem ela é. Independente de diagnóstico ou não, cara, é ela com as características dela, com as dificuldades dela e como ela se coloca para o mundo. E o interessante que a gente percebe, né, o quanto a informação, de novo, o quanto ela é importante, né?
Porque às vezes até na escola, se ela tem um excesso de barulho, né? Ou a escola é um ambiente muito hostil para ela chama a atenção dos amigos. Ela falou, ô fulaninho, se você ficar gritando, eu tenho uma audição que ela é hipersensível e ela está me atrapalhando aqui a prestar atenção. E as crianças entendem, né? E respeitam aquela limitação, aquela dificuldade dela. E isso só reforça, né, o papel dela no mundo e a forma como ela tem que lidar com as potências e com as dificuldades. E eu me vejo muito nesse porto seguro, sabe? De apoiar Legal. aquilo que ela precisar fazer sempre, seguir a vida dela. É autoestima e posicionamento, né? É a base da Sim, vida, né? Para tudo. para E tudo. você, Ana Paula, como é que você tá com o Pedro? As crianças que entendem são as crianças que conhecem e que têm contato, eu acredito, porque tem algumas que realmente acho que ainda falta esse conhecimento, né? Como eu te relatei em alguns casos com o Pedro, sempre foi assim, ai, que menino estranho, ai, ele tem problema, sabe? É orientação, né? É pai e mãe. É o que a Fê falou. Tem pai e mãe que tá afim, tem pai e mãe que não tá, e aos poucos eu Sim. tenho certeza que Exato. essa situação ela Então, eu vai se acho assim que reverter. esse é o nosso papel também na sociedade, né? Uhum. Intervir e dizer o porquê que ele é estranho. Ele não é estranho, ele está querendo se relacionar, ele está querendo brincar, ele está querendo ter uma troca com vocês, né? E então esse é o meu papel, eu acho. Até com os adultos eu tenho que ser que ir nesse esquema, sabe? Que eu vejo que alguns não fazem realmente por mal, né? Teve um pai que realmente falou: olha, ele tem um probleminha, relatando para o filho, eu estava próxima e ele não sabia que eu era mãe, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De falar: olha, você está abordando o assunto de uma forma não legal, né? Não adequada, né? Porque o meu filho não tem problema, né? Meu filho tem uma deficiência. Então, é importante que os pais ensinem o correto para seus filhos, né? Eu acho que a gente já ganhou muito, mas a gente tem muito a ganhar ainda, né? Então, a gente tem que fazer o nosso papel. E Tem por uma isso que é tão frase importante. aqui, Desculpa. não, imagina. Perdão, Tem uma imagina, por favor, frase segue. do Felipe Roloff, que ele é ativista da inclusão, que ele fala assim: não existe afeto mais potente do que a busca de conhecimento em direção às pessoas, né? Na sua É. singularidade, né? Procurar entender quem é o outro. Eu acho que isso é importante, né? Esse é o papel da sociedade, procurar entender quem é o outro, né? Então eu presenciei vários momentos em que não houve esse entendimento e que eu tentei intervir algumas vezes e também não fui 100% aceita, né? Acolhida. Acolhida, né? Mas, No Ana, meu mas falar. o que vocês colocaram em relação a essa geração, e vai ser muito legal, gente, eu tenho certeza, eu acredito. A diversidade, a gente não teve esse momento, então é difícil ter um outro olhar, tá muito, né? É, Agora, essa geração que já está nesse processo maior de inclusão vai começar a perceber, vai se tornar adultos inclusivos. E de alguma Adri, forma isso vai amenizar, né? Bi, desculpa. Eu não vou lembrar qual é o Instagram, mas é de uma família atípica, né, de uma criança autista que eles viajam pelo mundo. E em uma das postagens ele trouxe assim que nós somos os filhos da segregação, mas nós somos Uhum. também os pais da revolução. E eu achei isso muito potente, porque de fato, né, se nós estamos aqui hoje falando e buscando e levando informação, é porque a gente quer transformar esse mundo. O mundo ele Uhum. é diverso, sempre. Ele sempre foi, né? Agora ele está evidente e as pessoas não vão se calar mais. A gente vai buscar, né? Horas a gente vai buscar essa inclusão que ela seja feita no amor, mas se a gente precisar chegar com o pé na porta, a gente vai chegar também, porque a gente não Uhum. aceita mais ambientes que não são diversos. O mundo está sim. mudando e as pessoas precisam mudar. Seja por bem ou por mal. Alguma coisa tem que acontecer. Dri, vamos fechar, por favor? Como é que tá É, esse eu processinho? queria complementar, assim, aqui a adoção do Cadu, além de ser a adoção de uma criança com deficiência, é uma adoção interracial. É, então, eu percebo que com a deficiência, a gente tem uma dificuldade técnica de lidar com o assunto, porque a gente não é da área da saúde, mas a dificuldade técnica a gente estuda, aprende e executa.
Mas a dificuldade da inclusão interracial, ela chega muito na frente da deficiência, e isso é muito difícil de lidar. Durante essa pandemia, eu tive alguns momentos de me sentir mesmo muito oprimida, sabe? De não conseguir. E agora? Porque a surdez, o Cadu tem que aceitar e é assim, e a gente faz o que é possível, né? Então, a gente fez um implante, a gente aprende Libras, a gente se inseriu na comunidade surda. É, sábado passado foi aniversário dele, a gente fez uma festinha aqui em casa e depois de 2 anos a gente deixou ele livre para escolher o que ele queria, né? E o tema da festinha dele foi a surdez. Oh. Foi muito surpreendente, assim, eu falo assim, ficou um tema fácil, né? Porque você acha pronto em qualquer papelaria. Então, tinha aqui nos enfeitinhos, tinha o implante coclear, tinha sinal, mãozinha com sinal em libras, tinha símbolos de sons, mas a gente consegue incluir e dar base para ele e dar, trabalhar essa autoestima dele, mostrando que existem outras crianças que são diferentes, né? Não é um probleminha. Cada um é de um jeito, né? O Cadu não ouve, o Pedro estava aqui, o Pedro tem síndrome de Down, tinha um outro amiguinho dele também síndrome de Down aqui, tinha crianças autistas, tinham 2 crianças autistas, tinham adultos surdos, tinha uma mãe autista, então essa parte a gente consegue incluir com mais facilidade, mas da mesma forma que a gente é de uma geração segregadora com a deficiência, a gente também é de uma geração segregadora de raças. E embora tinham outras crianças negras aqui, o Cadu tem os 2 melhores amigos dele, são negros e surdos também. Mas a gente percebe que a negritude chega muito antes e eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Durante a pandemia, eu acompanhei muitas lives da Astrid Fontenelle, por exemplo, que ela tem uma adoção interracial, né? É, eu comprei livrinhos e coisas assim que é o que é possível a gente fazer. Mas assim como a Ana, né? Dá uma dor, né, gente, de ver, assim, porque a surdez, às vezes, você pode acreditar a ignorância, né? A Uhum. pessoa tem um preconceito com a deficiência por ignorância, por não ter convivido, mas o racismo, ele é muito entranhado na nossa sociedade. E isso é muito difícil de lidar e de mostrar autoestima, e ao mesmo tempo, se você dá uma autoestima. Tem um limite também, né? Porque a gente vive numa Uhum. sociedade tão cruel que um negro que tem uma autoestima muito fortalecida na rua com um policial, ele vai ser taxado como arrogante, e isso pode ser prejudicial para ele. Então, até onde a gente fortalece essa autoestima ou não, né? Ou assim, é uma balança difícil e eu tô nesse Uhum. momento de muita dificuldade de lidar com esse equilíbrio. Eu tenho assistido muitas coisas a respeito do racismo e é difícil porque se chegar lá e falar assim, não, mas isso é meu direito, você não vai fazer isso, agora que vais, né? E isso é mais difícil de lidar, eu acho. A É gente um ainda processo. precisa muito. Se É a um gente processo que a forçar, gente tem precisa muito. consequências. Se a gente não forçar, também tem consequências, né? É, E, meninas, eu tenho certeza, assim, o quanto vocês não imaginam, o quanto vocês estão contribuindo, assim. Eu digo por mim, como eu falei no início do nosso bate-papo, como a minha abordagem mudou perante algumas situações. E eu acho que esse acolhimento todo, que foi, acho que o principal, quando todo mundo ficou sabendo, né? E aí, e vem buscando ajuda, e normalmente busca ajuda com quem está passando por aquilo, não resolve o problema, mas eu acredito que ajuda a amenizar as dores dessa jornada, desses encaminhamentos. Então, eu agradeço muito, muito por vocês se disponibilizarem a conversar com a gente sobre isso. E eu realmente espero que a gente consiga fazer um trabalho incrível e seja essa geração, de fato, né, Fê, de pais revolucionários, né?
Muito obrigada. Para a gente fechar, já falando de maternidade, a gente também pode falar um pouquinho de empreendedorismo. Agradecer ao nosso patrocinador, a Sugar, que é uma empresa que prepara biscoitos amanteigados. A gente aí um grupo de mulheres na cidade de Atibaia, então eu quero muito agradecer. Precisamos de empresas como a de vocês, apoiando esse tipo de movimento e de causa. Beth, minha querida, obrigada aí por estar mais uma vez com a gente. Muito obrigada, viu, meninas? E só para fechar, quem está assistindo a gente pela primeira vez, só reforçando, né? Nós somos do Comitê Vozes, do núcleo do Grupo Mulheres do Brasil de Campinas. Se tiver mais interesse em participar com a gente, é só acessar www.grupomulheresdobrasil.com.br ou seguir a gente no Instagram, grupomulheresdobrasil.campinas. Obrigada, gente. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.